programa de estudos online. Vamos estudar hoje o livro Senhor que eu possa ver, na matéria em primeiro lugar, no capítulo 8. Corresponde à pergunta 751 do livro dos Espíritos. De onde procede que entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e consagrado pela legislação? Resposta: o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau, e aquele que muito viveu sem se melhorar, ele sabe. Então diz a matéria: não intentes alcançar voos mais altos no campo da inteligência antes que se tenha suficientemente alicerçado nas conquistas do coração. É uma temeridade avançar pelas sendas do conhecimento sem o abençoado apoio do cajado do sentimento. Realmente, o orientador desse livro, o Espírito José, ele nos orienta que não intentes alçar mais altos voos no campo da inteligência, antes que tenha suficientemente alicerçado nas conquistas do coração. Porque o desenvolvimento intelectual é o que, na verdade, ocorreu na humanidade Terra. De fato, a inteligência, o conhecimento avançaram muito. As pessoas conquistaram elevados patamares de inteligência. No entanto, o conhecimento espiritual, o lado das coisas de Deus, acabou ficando para trás. Hoje, na maioria das vezes, totalmente esquecido ou deixado totalmente de lado ao esquecimento. Isso, como diz aqui, é uma temeridade avançar pela senda do conhecimento, sem o abençoado apoio do cajado do sentimento. Então veja que o desenvolvimento tecnológico é usado em primeiro lugar na construção de material bélico para matança em massa de pessoas. Então veja que a conquista do poderio atômico foi utilizada em primeiríssimo lugar na construção de bombas atômicas e que foram usadas em prejuízo do próximo, dos homens, né? Infelizmente foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial. No entanto, em função do desenvolvimento científico e tecnológico, do conhecimento e da inteligência, os homens construíram arsenais bélicos atômicos suficientes para detonar a Terra, pulverizando em pó mais de 15 vezes. Então veja o poderio atômico acumulado, guardado nos respectivos países, que em função disso é uma temeridade a situação atual. Veja que nível chegou a inteligência, o conhecimento do homem, conhecimento tecnológico científico, né? Então, como diz aqui, é uma temeridade avançar pela senda do conhecimento sem o abençoado apoio do cajado do sentimento. Homem é filho de Deus. Ele vive graças a Deus. Deus é amor. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é? E veja que, então, o homem é filho de Deus, herdeiro de Deus, herdeiro de todas as qualidades, atributos e virtudes de Deus. Mas, no entanto, o esquecimento das coisas de Deus e a favor do conhecimento, do desenvolvimento da inteligência, levou o homem a tal nível de avanço em todos os campos da ciência e do conhecimento humano,
que em muitos casos tornou-se assim uma ameaça constante e real para toda a humanidade. Imagina-se que no terceiro confronto mundial vai se utilizar do conhecimento científico, tecnológico dos mais avançados, em prejuízo assim global do homem. Imagine se vai se utilizar em todos os campos os poderios atômicos, as bombas termonucleares, para verificar o estrago, o prejuízo do homem irrecuperável na destruição do patrimônio da humanidade, que são os homens. Assim, refletindo, nunca será demais instar para que não descures do teu indispensável aprendizado do amor na escola da caridade. Por isso que imprescindível que o Evangelho do amor do Senhor Jesus seja levado em prática em todos os locais, para que os homens, embora continuem no seu desenvolvimento intelectual da inteligência, na expansão do conhecimento, ele possa conhecer as virtudes de Deus, os atributos de Deus, que é o amor, e que Jesus nos ensinou. Amai ao teu próximo, amai aos seus semelhantes. Então é indispensável o aprendizado do amor na escola da caridade. Veja que Jesus também deixou no Evangelho esse sublime ensinamento, dizendo que fora da caridade não há salvação. Caridade é o único caminho da salvação. Portanto, nessa escola da caridade que nós vivemos, onde podemos exercitar o amor recíproco entre os semelhantes, é a escola que nos dá a oportunidade de aprimorarmos as qualidades de Deus em nossa alma. Para quê? Para que o conhecimento não supere muito o lado espiritual, que todos devemos desenvolver. Os que marginalizam os valores morais, esmerando-se apenas no cultivo do intelecto, tanto se equivocam que, mais tarde, por força do próprio orgulho, sentem-se impelidos de reconsiderar atitudes. Então, esse conhecimento moral que devemos desenvolver e colocar em prática é uma coisa imprescindível nos dias atuais. O ser humano é impaciente, intolerante, raivoso, vingativo, é egoísta e orgulhoso. Veja que, por qualquer motivo, hoje as pessoas se defrontam, entram em confronto, atrito, conflito, até mesmo nos locais de trabalho, nos redutos domésticos, nos ambientes familiares, em todos os locais, embora isso sempre tenha existido, parece que hoje se acentuou um pouquinho mais, de maneira que as pessoas ficaram mais intolerantes, impacientes, raivosos, não é? Então, os que marginalizam os valores morais, esmerando apenas no cultivo do intelecto, tanto se equivocam. Veja que provável nos dias atuais, na situação, em muitos locais, as mamães procuram colocar seus filhos nas melhores escolas. Praticamente eles estudam muito, mas na parte de Deus, no Evangelho para crianças, por exemplo, esquecem totalmente e não permitem que seus filhos frequentem escolas evangélicas no estudo do Evangelho do amor do Senhor Jesus. Isso é uma temeridade, porque a criança cresce vendo o exemplo dos seus respectivos pais egoístas, orgulhosos, intolerantes, impacientes, e aprendem com seus respectivos pais a serem pessoas talvez piores do que os próprios pais, porque o Evangelho do amor é esquecido. Quantas casas que deveriam fazer a oração diária,
com a família reunida, isso é apenas uma teoria que nem passa pela cabeça dessas pessoas. Então, precisamos exercitar um pouquinho mais o evangelho, o amor entre as pessoas, ou então desenvolver mais a religiosidade de crer no Deus, crer em Deus. Certamente foi pensando nos desmandos cometidos pelas criaturas de inteligência atilada e na sua rebeldia perante as leis divinas que o Cristo nos exortou. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. Então veja que as pessoas se preocupam exageradamente ao desenvolvimento da inteligência, da intelectualidade, do conhecimento. Mas quando se fala de desenvolvimento moral nas coisas de Deus, praticamente nunca tem tempo. Não? Se você convida uma pessoa para vir assistir o estudo do Evangelho, a pessoa normalmente declara ou se justifica dizendo que não tem tempo. Não é? Mas tem tempo para passeio, tem tempo para outras atividades mundanas, de maneira que o tempo vai passando. O tempo não espera. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça significa nos submetermos com humildade aos seus sábios desígnios. Então, Jesus nos exortou. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas essas demais coisas seriam dadas de acréscimo. Então, você quer realmente buscar o lado intelectual? Claro, é louvável, porém, sem o respaldo do conhecimento das coisas de Deus, esse conhecimento material, ele fica perdido, ele não tem tanto proveito do entendimento que se poderia. Além do mais, aquelas pessoas que se dedicam um pouquinho mais nas coisas de Deus, são mais propensas ao recebimento da orientação dos céus, ou seja, recebimento de instruções do mundo invisível sobre as matérias de interesse, por exemplo, do trabalho. Por certo que do mundo espiritual comparecem orientadores versados e capacitados na orientação da matéria do trabalho, de maneira que podem ser melhor instruídos nas decisões proveitosas, úteis e que promovem o avanço, o conhecimento, o crescimento, muito mais do que simplesmente estarem numa escola ou num programa de desenvolvimento puramente intelectual e do conhecimento. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque no reino de Deus estão todas as coisas já existentes no universo. A justiça de Deus contempla todo o conhecimento existente em todo o universo, muito mais do que você imagina. Por certo que todos desejam prosperar, todos desejam produzir algo inédito que possa abranger um grande campo de demanda no mercado. Porém, recebendo-se a instrução dos céus, ou seja, dos bons espíritos, na justiça de Deus, por certo que melhores ideias podem ser instruídas, podem fluir boas ideias inéditas, que colocadas em prática, avança no mercado, conquistando uma grande fatia dos consumidores. E isso melhora a lucratividade, melhora a rentabilidade, melhora toda a situação econômico-financeira, em qualquer aspecto. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão dadas de acréscimo. Faça alguma coisa em benefício do próximo.
E a justiça de Deus é soberana. Ela derrama bênçãos. Se você estiver fazendo bem muito acima do desejável para os outros, Deus sabe. E Deus é muito justo e faz fluir para você os benefícios correspondentes, ou seja, bons resultados. Não que você pratique o bem visando a obter um bom resultado, mas o bom resultado é uma consequência natural, é um merecimento. E Deus te abençoa fazendo fluir no devido merecimento. Tanto quanto seja possível, na vida cotidiana, não te descuides de tuas obrigações menores em relação ao próximo. Exercita-te na compreensão e não te canse de servir. Então, mesmo nas situações pequeninas, pratique a bondade ao próximo. Não? Como está escrito aqui, tanto quanto seja possível, na vida cotidiana, não te descuides de tuas obrigações menores em relação ao próximo. Não? Quando você acordar de manhãzinha, diga bom dia para teus familiares, né? Deseje para cada um que saia ao trabalho, hoje não, porque está todo mundo praticamente dentro de casa, mas no momento de regularidade, você, ao verificar alguém saindo para o trabalho, deseje-lhe um bom dia, que o trabalho seja rentoso, produtivo e útil, que ele tenha toda a bênção e proteção dos céus. Né? Ao chegar no seu local de trabalho, também diga bom dia para todas as pessoas, com alegria. Né? E sempre desejando alegria e felicidade ao teu próximo. Exercita-te na compreensão e não te canse de servir. O que significa isso? Saiba ouvir mais. Para que você viva em harmonia, saiba ouvir. Para que se você seja uma pessoa benquista, saiba ouvir. Procure nunca responder com uma pergunta, uma resposta que a outra pessoa não tinha te perguntado. Às vezes a outra pessoa está apenas falando, não perguntou a sua opinião. Então, exercita-te na compreensão e não te canse de servir, né? Combate com determinação toda tendência que reveles ao culto da personalidade. Significa, tente combater o próprio orgulho, o egoísmo. Alimenta-te na boa vontade de praticar o bem ao teu próximo. Então, combate com determinação toda tendência que reveles o culto da personalidade. Não consideres a prática do perdão uma fragilidade de tua parte. Você exercite a prática do perdão. Aprenda a perdoar imediatamente, incontestavelmente, ato contínuo, você perdoe. Não gostou que uma outra pessoa fale alguma coisa? Perdoe imediatamente. Diga para si mesmo, isto não tem importância, isto não é importante. Habitue-se a falar para si mesmo e não se aborreça, não guarde nenhum ressentimento, não guarde nenhuma pendência, não guarde. Espontaneamente vincula-te a uma obra de assistência que te solicite renúncia ao tempo que tens consagrado apenas aos teus interesses imediatos. Consagra-te a uma obra de caridade, pelo menos uma vez por semana, uma vez por quinzena ou uma vez por mês, né? Para uma obra de caridade. Vá numa casa de idosos, num orfanato, onde tenha crianças, onde visitar hospital, hoje não, porque é perigoso, mas você poderia ir num hospital, onde tem muitos doentes, fazer as orações, ou visitar um doente, fazendo oração de bênção, consolando, não é? Você pode fazer uma atitude de caridade,
ou numa casa de caridade, vá lá prestar assistência, ajudá-los em qualquer coisa. Não esperes pela oportunidade de realização de grandes feitos, quando os pequeninos deveres ao teu lado permanecem na expectativa de tua boa vontade, para que se possam cumprir. O desafio não é fazer muito de quando a quando, mas ainda que seja pouco, fazer o bem sempre, né? Faça o bem sempre. A caridade é o caminho único da salvação. Pratique a caridade. A caridade purifica a tua alma, alimenta o teu espírito com os sentimentos do bem. Quanto da sua alma você precisa purificar? Por quê? Porque você não sabe o registro que contém a sua alma. Talvez um desses registros possa estar a caminho de uma purificação forçada, um acidente, uma doença, uma situação de bancarrota nos negócios, ser demitido do seu trabalho repentinamente, né? Tudo isso significa purificação forçada de sua alma. É um registro de uma pendência anterior que ora está sendo retificada forçosamente, né? É como na situação atual dessa reclusão forçada dentro das casas, que o coronavírus talvez seja um benefício para muitas pessoas. Porque forçosamente, creio eu, na minha pequena inteligência, que muitos estejam orando, né? Ou pedindo para que, de alguma forma, os cientistas, os pesquisadores possam desenvolver uma vacina, um antídoto para combate dessa situação o mais rápido possível, né? E você, faça a oração, então, para que todas as pesquisas circulem mais rapidamente para o benefício da humanidade, onde todos possam obter esse benefício de imediato, né? Assim podemos contribuir melhor com o nosso potencial de trabalho, de inteligência, de capacidade para o bem de todos. Quero agradecer imensamente toda a atenção, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Neste momento vamos fazer oração para receber as graças da proteção de Deus. Peço a você que acompanhe esta oração. Senhor, Deus é minha proteção e força. Estou cercado pela infinita inteligência do Criador e nenhum dano se aproxima de mim. Tudo ao meu redor é conduzido pela sabedoria de Deus, por isso tudo transcorre em ordem e harmonia. Nada me causa medo, porque estou divinamente protegido por Deus. Nenhum mal se aproxima de mim, porque vivo envolto pela luz do amor e sabedoria de Deus. Em todos os momentos, em todos os lugares, sinto a poderosa proteção do amor divino tomando conta de mim. As graças da proteção do Senhor estão em toda parte, protegendo a mim e todos ao redor. Todos necessitamos de amor e luz de Deus. Recebo de Deus a proteção de inesgotáveis bênçãos dos céus. Recebe de Deus inesgotável fluxo de bênçãos, reparto com os irmãos necessitados, porque Deus é a fonte de meus recursos. Onde eu estiver, sou protegido pela luz do amor de Deus. Diante da luz do amor de Deus, nenhuma treva consegue avançar. Todos os males se dissipam e permanecem diante de mim. Na divina proteção do Criador, nenhuma coisa negativa se aproxima de mim. Irradio alegria e bondade em todas as direções. O amor divino se expande envolvendo os que guardo em meus pensamentos. Minha casa e o meu lar estão protegidos pelo amor divino, e somente as graças de Deus entram clareando e beneficiando a todos.
Protegido pela divina luz do amor de Deus, os membros de minha família desfrutam de invejável saúde, todos prosperam e vivem alegremente. A calma, tranquilidade e entendimento envolvem todos de minha casa. Abençoados com a luz divina do amor de Deus, vivemos momentos de grande prosperidade. O dinheiro circula abundante sem cessar, motivando contínua melhoria em todos os sentidos. O poder e a força de Deus são divinas capacidades que todos ao meu redor definem nas atividades, palavras e ações. O poder divino da luz do amor de Deus se espalha dentro de cada pessoa onde me encontro, nos protege de todos os danos, ameaças ou prejuízos. O poder infinito de Deus se estende a todas as pessoas ao redor, conduzindo divinamente, protegido pela luz do amor e sabedoria de Deus. Sinto que o amor de Deus me envolve e se espalha em todas as direções. A luz do amor me ilumina, indicando atitudes corretas e palavras certas, que constroem a felicidade, o progresso e a alegria para todos. A luz da sabedoria e amor de Deus orientam todas as minhas ações, direcionando felizes atitudes e atraindo pessoas boas, bem intencionadas e dotadas de boa vontade, amor e bondade de Deus. O amor de Deus ilumina a minha vida e todos ao redor recebem benefícios e caminham protegidos e abençoados em todos os momentos. Afirmo que a divina proteção de Deus é a infinita força que me envolve, protege meu lar e minha família, meus negócios e interesses, fazendo-me evoluir e crescer sem cessar. A luz da divina proteção guarda o meu viver em todos os caminhos. Assim seja, graças a Deus. Este livro você poderá obter também os demais livros de orações no site do Grupo Mensageiros de Luz, que aqui se encontra, onde você pode consultá-los. Eu agradeço imensamente sua atenção. Que Deus proteja sempre. Muito obrigado.